nasci na cidade de Aracaju e comecei os meus estudos no infantil, à época se chamava infantil, depois o básico no Colégio Nossa Senhora Menina, situado na Rua de Maruim, onde ali a diretora era a dona Antônia. Era um colégio familiar e que as irmãs da diretora dona Antônia também eram professoras, dona Lutigar e dona Elizabeth. Concluído o primário, eu fui admitido no Colégio Estadual de Sergipe, inclusive ali cursei o ginásio, o científico, uma parte do científico no antigo GA, porque eu fui para o Colégio GA, que era conhecido como Ginásio de Aplicação, e posteriormente fiz o vestibular para a Universidade Federal de Sergipe, a Faculdade de Direito Federal, que ficava situada na Avenida Ivo do Prado. Eu sempre admirei a profissão do advogado. E à época do fato, eu também já tinha uma irmã, duas irmãs que estudavam Direito, também na Universidade Federal de Sergipe, que também era a antiga Faculdade de Direito, situada, como já disse, na Avenida Ivo do Prado. Era a Célia Pinheiro, que foi desembargadora aqui, neste tribunal, e a outra minha irmã Maria Pinheiro, que foi procuradora da PGE do Estado de Sergipe. E ali segui a minha função de estudante de Direito, já procurando ser estagiário da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui é seccional de Sergipe, como voluntário, com a finalidade de começar a dar os primeiros passos na profissão. Olha, a Universidade Federal de Sergipe, a UFS, principalmente a Faculdade de Direito, era uma faculdade que não estava atrelada diretamente à Universidade de Sergipe. Era uma faculdade regida pelo governo federal. E ali tive bons colegas, inclusive um colega magistrado, que foi o desembargador Cláudio Deda, presidente deste tribunal. Tivemos ali também uma outra juíza, doutora Mirena Nunes Fontes, e outros colegas de grande relevância no Poder Judiciário, alguns bancários, e foi um período de 4 anos da minha vida que eu soube aproveitar. Fiz muitas amizades e comecei também a estagiar como estudante. Olha, o professor Bonifácio Fortes foi um grande professor, o professor Monteirinho, o doutor Luiz Pereira de Melo, desembargador desta casa. Tive muitos professores que me marcaram, tanto pela sua sapiência, como o doutor Wagner Ribeiro, como pessoas que, tanto como professor, como, digamos assim, orientador, nos mostrava o caminho, como deveria seguir. Aquela época era muito difícil o estágio, mas eu consegui, fiz um estágio em escritório de advocacia, e quem muito me marcou e também muito me orientou foi o ministro Fontes de Alencar, que era professor da Faculdade de Direito, e quem também muito me orientou nos primeiros passos, já como profissional, foi o desembargador Arthur Oscar de Oliveira Deda. Eram expoentes do direito sergipano, inclusive o ministro Fontes de Alencar chegou a ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Olha, eu me formei aos 23 anos, incompletos, porque eu faço o aniversário em 15 de novembro. Então eu estava ainda para fechar 23 anos de idade. Foi quando eu fui nomeado pelo secretário de Segurança, à época do fato, o doutor Adroaldo Campos Filho, que era procurador da República do nosso Estado e assumiu o cargo de secretário de Segurança. E, para minha surpresa, recebi o convite do mesmo para ser chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Consultei meus pais e ambos disseram: olha, você está começando a vida, deve aceitar. E eu aceitei aquele primeiro emprego e ali, posteriormente, o doutor Adroaldo Campos
conversando comigo, disse: Rui, você leva jeito para exercer as funções de delegado. E eu tinha uma inclinação muito forte para o direito penal, aceitei, fui nomeado delegado, primeiro delegado da capital, comecei como segundo delegado, depois fui nomeado delegado, primeiro delegado, na Praça Tobias Barreto, onde exerce a Secretaria de Segurança Pública, e depois o doutor Adroaldo me deu um voto de confiança, me mandando fazer uma pesquisa nos estados maiores do nosso país, e eu estive no estado do Paraná, de São Paulo e do Rio Grande do Sul, onde ali passamos a verificar como funcionavam as delegacias. Então houve um desmembramento da primeira e segunda delegacia, e o desembargador Adroaldo Campos, o doutor Adroaldo Campos, secretário, começou a criar as delegacias regionais no interior e na capital as delegacias de bairro. E isso começou o primeiro impulso, o maior desenvolvimento para uma segurança melhor para o nosso Estado, e ele foi muito incisivo em só nomear delegados que fossem formados em direito. Então, aquelas pessoas que eram delegados, tanto no interior como na capital, mas que exercia função militar, todos foram saindo aos poucos exonerados, sendo preenchidos por delegados formados em Direito. Eu entrei na Faculdade de Direito Federal em 74, saindo em 78, passei 3 anos na Secretaria de Segurança e dali eu me lembro bem que tirei licença-prêmio para somente estudar. E ali eu fiz concurso para magistrado, juiz de direito, e graças a Deus eu fui aprovado com uma margem boa de classificação. Eu, a princípio, fui nomeado para a comarca de Itabaianinha. Mas, à época do fato, a comarca de Itabaianinha era uma comarca muito grande, tanto pela extensão e como pelos seus distritos, porque quem era juiz de Itabaianinha também passava a ser juiz de Umbaúba, de Cristinápolis e Tomar de Jiru. E isso formava a comarca de Itabaianinha como o maior colégio eleitoral do estado, só perdendo para Aracaju, porque o juiz de Itabaianinha era o mesmo juiz eleitoral de Umbaúba, Cristinápolis e Tomar de Jiru. Eu, após aquela comarca de Itabaianinha, eu fui removido, fiquei muito tempo na cidade de Estância, algum período na comarca de Itabaiana, removido para Aracaju, fiquei nos juizados especiais, quando a desembargadora Clara Leite criou juizados especiais, amparado na Lei 9.099. Enfim, passei 8 meses nos juizados especiais e, posteriormente, fui nomeado, promovido para a 2ª Vara Criminal da comarca de Aracaju. Olha, eu realmente, todo magistrado tem que primeiro ser um bom cristão, ter Deus nos nossos passos, para que Ele possa nos iluminar e nós vamos refletir, melhorar e ver a decisão que deve ser tomada. Muitas vezes nós temos uma posição hoje para definir um processo complexo e eu muitas vezes deixava para o dia seguinte, esperando uma inspiração divina e ao mesmo tempo uma melhor forma de julgar o processo com mais tranquilidade e equilíbrio. E uma das vezes, na cidade de Itabaianinha, houve um latrocínio. Um rurícola que terminava no dia de sexta-feira o seu trabalho, recebeu o seu salário semanal e se dirigiu para a área rural, para a sua casa. E antes teria passado em uma pequena bodega, como assim era chamada, e ali ele pediu uma bebida, pediu uma segunda bebida e botou a mão no bolso e pagou as despesas. Naquele momento que ele pagava as suas despesas, ou seja, as 2 doses de bebida que tinha ingerido, havia um homem do lado que disse: o senhor poderia pagar uma dose para mim? E ele disse: pois não, pode tomar que eu pago.
pagou a dose de bebida para aquele senhor que ele nunca conheceu, mas aquele senhor verificou que ele carregava no bolso, no momento do pagamento, uma certa quantia em dinheiro, que era o salário que teria recebido pelo seu laboro. E, para minha surpresa, isso ocorreu numa sexta-feira. Eu estava retornando em Aracaju e, ao retornar com marca na segunda-feira, recebi a visita do delegado informando o latrocínio. Então, eu chamei o delegado e disse: olha, isso é um crime hediondo, o senhor investigue, mas, doutor, ninguém presenciou, muito difícil. Eu disse: o senhor vai ao local onde ele bebeu, faça uma pesquisa, interrogue estas pessoas e dali o senhor tem que partir para uma posição de investigação, uma linha de investigação. E dei a ele mais ou menos uma semana para que ele me trouxesse alguma novidade. E após uma semana, mais tardar 10 dias, ele me procurou, dizendo, contando estes fatos da bebida, do pagamento, da pessoa estranha, e localizou esta pessoa, que foi a última pessoa que manteve contato com a vítima, e me pediu um mandado de prisão, sob a alegação de que esta pessoa poderia ter sido a pessoa que teria matado a vítima. Eu disse: olha, se pediu um mandado de prisão sem base, ele disse: não, mas eu tenho outros elementos que estão apontando para ele. E me citou outros elementos que convergiam para os indícios, presunções e suspeitas. Expediu o mandado de prisão, esta pessoa foi presa e, posteriormente, na casa desta pessoa foi encontrado o bornal, ou seja, uma sacola de pano que a vítima carregava no momento que foi assassinado. E eu apliquei à época do fato uma pena de 22 anos, e quando terminou o expediente, eu à noite fechava o fórum e às vezes ficava vendo um pouquinho de televisão. A televisão era muito difícil, pegava muito bem lá na comarca, e eu parei e comecei a refletir pensando: olha, esse homem vai ficar o resto da vida na cadeia e vai morrer. Passei a olhar muito pelo denunciado e me levantei mesmo assim à vontade, com roupa já à vontade para dormir. Fui no meu gabinete dentro do próprio fórum, comecei a rascunhar uma nova dosimetria da pena e disse: eu vou reduzir de 22 para 16. E fiz. Voltei para os meus aposentos e, na hora de dormir, rezei, mas não conseguia dormir. Disse: bom, eu estou pensando muito no denunciado, no criminoso, mas não estou pensando na família da vítima. A vítima teria deixado uma mulher e 3 filhas menores que dependiam muito do trabalho da vítima. Perguntei: como ficarão essas jovens? Como ficará essa viúva? Então eu retornei ao meu gabinete e ali fiz nova dosimetria, voltando à situação anterior, ou seja, mantendo os 22 anos de prisão. Todos nós sabemos que o latrocínio não vai para o tribunal do júri, é uma decisão singular do juiz. E esta decisão, este fato, me marcou para o resto da vítima. E após eu definir, examinando os critérios do crime e também da família da vítima, me senti aliviado e senti que estava fazendo justiça. Voltei e passei a dormir tranquilo. Este fato foi o único que perturbou a minha consciência e que hoje, graças a Deus, não tive mais nenhum outro tipo de fato inusitado que marcasse a minha consciência como magistrado. Como magistrado de primeiro grau, todos nós julgamos monocraticamente. A decisão monocrática, todos nós sabemos que é o juiz que está ali na linha de frente, vivenciando os fatos. Então, aquela primeira carga, aquela primeira posição, é o juiz do primeiro grau que define. Isso, passei algum período na vara criminal,
graças a Deus, recebi 2 prêmios como o magistrado que mais teria julgado processos durante o ano. Esses prêmios foram entregues pelo Tribunal de Justiça e, quando assumi as funções de magistrado como desembargador, há uma grande diferença, porque aqui nós passamos a julgar monocraticamente e raramente em algumas decisões, como liminares e etc., mas são decisões provisórias. E aqui nós passamos a julgar de forma colegiada, tanto no Pleno como nas câmaras cíveis, onde eu sou o presidente da primeira Câmara Cível. E há praticamente 4 pessoas decidindo um mesmo processo. Quando nós concordamos com o voto do relator, acompanhamos. Quando nós não entendemos naquele sentido, ou apresentamos um voto divergente, ou acompanhamos algum outro voto divergente de outro membro da Câmara. Então, passamos aí também a julgar todos os recursos e apelos do primeiro grau. É uma sobrecarga muito grande hoje em dia, o número de processos é muito maior, tanto pela população que cresce, tanto pelo número de magistrados que aumentou consideravelmente através dos concursos, e tanto pela situação em que o país está passando, uma crise ética, moral e política. Olha, eu posso dizer que eu tive os melhores pais do mundo. Rezo por ele todos os dias, de manhã, quando me acordo, eu agradeço a Deus por mais um dia, e agradeço pelos meus pais, pelos meus irmãos e pelos meus filhos. Meus pais foram pais assim que eu tenho como pessoas dignas, de conduta ilibada, sempre nos orientando. Eu tenho uma família muito grande, de 7 irmãos, e graças a Deus todos seguiram, todos se formaram, todos estão empregados e com suas vidas equilibradas. Então, os meus pais, eu só tenho a dizer que são pessoas que, como eu poderia dizer, para mim, se eu for a metade do que meus pais foram para a minha família, eu já me sinto alegre e satisfeito. São pessoas dignas, como pai e como pessoa humana. Eu tenho 3 filhos, todos 2 formaram-se em Direito, um está advogando e o outro está estudando para fazer concurso para a magistratura. E a outra mais nova ainda não chegou à universidade. Olha, sobre o judiciário sergipano, todos nós sabemos, a nível do Brasil, e a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, já reconheceu e reconhece o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe como, por 3 anos consecutivos, o melhor poder judiciário do nosso país. Eu deixo esta mensagem para todos aqueles que pretendem fazer carreira na magistratura, que, primeiro, tenham vontade de ser magistrados. É uma função bonita para quem está fora da magistratura, mas espinhosa para quem está dentro da magistratura. Há de se fazer essa dicotomia, porque ser magistrado não é fácil. É uma carreira espinhosa. Agora, se a pessoa tem a sua vontade, pretende ser magistrado, vai superar tudo isso. E, acima de tudo, sempre o magistrado saber que a justiça mais completa é a divina e depois a dos homens. Então, todo magistrado deve ter fé, porque a fé é a mais doce companheira da alma. E quem não tem fé, não tem Deus no coração. E é Jesus que nos dá e nos mostra o caminho do dia a dia, para que nós possamos fazer justiça com equilíbrio e equidade.